Abraão, o patriarca da fé. Abraão é uma das figuras mais importantes da Bíblia e é considerado o patriarca das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua história é um exemplo de fé, coragem e obediência a Deus, e é contada principalmente no livro de Gênesis, capítulos 11 a 25. Mas para compreender Abraão, precisamos voltar ao início de sua vida e do mundo em que ele vivia. Abraão nasceu em Ur, uma cidade próspera da Mesopotâmia, em uma época em que o mundo ainda estava se reconstruindo após o dilúvio, segundo a tradição bíblica. Sua família era politeísta, adorando vários deuses e ídolos, como era comum naquela época. Mas Abraão, mesmo desde jovem, sentia uma inquietação espiritual. Ele questionava a idolatria de sua família e buscava um Deus único, verdadeiro, que tivesse controle sobre a vida e o destino das pessoas. O nome original de Abraão era Abrão, que significa pai elevado. E ele era casado com Sarai, mais tarde chamada de Sara, que significa princesa. Juntos, viviam uma vida confortável. Mas, segundo a Bíblia, Abraão sentia que havia um chamado maior para ele. Esse chamado veio na forma de uma promessa divina, que mudaria sua vida para sempre. O chamado de Deus. Deus falou com Abraão e lhe fez uma promessa extraordinária. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e teu nome será engrandecido, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1-2. Essa foi uma ordem radical. Deus estava pedindo que Abraão deixasse tudo o que conhecia, sua cidade, sua família e sua segurança. Mas em vez de questionar ou hesitar, Abraão confiou. Ele acreditou na promessa divina e partiu para um destino desconhecido. Esse ato de fé é um dos pontos mais celebrados da vida de Abraão. Ele confiou plenamente na direção de Deus, mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava. Abraão viajou para a terra de Canaã, carregando apenas sua fé, sua esposa Sara e seus bens. Durante suas viagens, Abraão enfrentou muitos desafios, incluindo fome, conflitos com reis e ameaças de guerra. Mas ele sempre confiou em Deus, e Deus sempre o protegeu. Abraão se tornou um homem rico e influente, dono de muitos rebanhos, servos e terras. A promessa de um filho, um dos maiores testes da fé de Abraão, foi a questão de ter um filho. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas havia um problema. Abraão e Sara eram muito velhos e não tinham filhos. Sara tinha idade avançada, e biologicamente parecia impossível que ela pudesse engravidar. Apesar disso, Abraão acreditou na promessa de Deus. Ele e Sara riram da ideia no início, mas continuaram confiando. Deus então confirmou que cumpriria a sua palavra. Finalmente, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Sara deu à luz Isaque, o filho da promessa. Este nascimento milagroso não foi apenas uma bênção pessoal, mas marcou o início da linhagem, que, segundo a Bíblia, levaria à formação do povo de Israel. O nascimento de Isaque simboliza que a fé verdadeira e a paciência diante de Deus podem gerar resultados impossíveis aos olhos humanos. Abraão é, portanto, um exemplo de confiança e esperança, mostrando que mesmo em situações que parecem sem solução, a fé pode gerar milagres. O teste supremo, sacrifício de Isaque. A história de Abraão não termina com o nascimento de Isaque. Um dos episódios mais famosos de sua vida é o chamado sacrifício de Isaque, que representa a obediência absoluta a Deus. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho amado. Para qualquer pai, isso seria inimaginável. Mas Abraão, mostrando fé e submissão, preparou-se para obedecer. Ele levou Isaque ao Monte Moriá, fez o altar e estava prestes a cumprir o comando divino. Nesse momento, Deus interveio e impediu o sacrifício, provendo um carneiro como substituto. Este episódio não é apenas sobre teste, mas sobre confiança total em Deus.
Ele demonstra que Abraão estava disposto a colocar a vontade de Deus acima de tudo, e por isso foi abençoado com uma promessa ainda maior. Sua descendência seria numerosa, e todas as nações da terra seriam abençoadas através dela. Abraão como modelo de fé. A fé de Abraão não se limitou à obediência cega. Ele também era um homem de justiça, hospitalidade e intercessão. Um exemplo disso é quando Deus revelou a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra por causa da maldade de seus habitantes. Abraão intercedeu pelos justos que poderiam estar na cidade, negociando com Deus para poupar os inocentes. Isso mostra que Abraão não era apenas obediente, mas também compassivo e justo, capaz de dialogar com Deus e proteger os inocentes. Abraão é lembrado como o amigo de Deus. Sua vida é marcada por momentos de diálogo íntimo com o Criador, mostrando que fé verdadeira envolve relacionamento, confiança e obediência. A linhagem de Abraão. Abraão teve outros filhos, além de Isaque. Um deles foi Ismael, filho que teve com Agar, serva de Sara. Ismael é considerado o ancestral de muitos povos árabes, e sua história é fundamental para o islamismo, que vê Abraão, ou Ibrahim, como um profeta importante. Por outro lado, Isaque continua a linhagem do povo de Israel, tornando-se pai de Jacó, que mais tarde foi chamado de Israel, e este teve 12 filhos, progenitores das 12 tribos de Israel. Assim, a promessa de Deus de transformar Abraão em uma grande nação se cumpriu através das gerações, cumprindo o pacto divino. Legado de Abraão. O impacto de Abraão vai muito além de sua época. Ele é considerado o pai da fé, porque demonstrou que confiar em Deus, mesmo diante do impossível, traz bênçãos e realizações maiores. Sua vida é estudada em religiões diferentes, cada uma interpretando sua história de formas que reforçam valores como fé, obediência, paciência e justiça. No judaísmo, Abraão é o pai do povo de Israel e exemplo de lealdade a Deus. No cristianismo, ele é um modelo de fé, sendo citado no Novo Testamento como exemplo de confiança em Deus, antes mesmo da lei de Moisés. No islamismo, Abraão Ibrahim é considerado um profeta e modelo de submissão a Deus. E é ele quem estabelece os rituais do Hajj, a peregrinação a Meca. Lições da vida de Abraão. A vida de Abraão ensina várias lições importantes. Fé inabalável. Abraão confiou em Deus mesmo quando tudo parecia impossível. Obediência sem questionamento. Ele mostrou que às vezes a verdadeira fé exige coragem para seguir o caminho que Deus traçou. Paciência e perseverança. Abraão esperou décadas para ver o cumprimento da promessa de ter um filho. Justiça e compaixão. Ele intercedeu pelos inocentes e protegeu os necessitados. Impacto através das gerações. Suas ações não afetaram apenas sua vida, mas o destino de povos inteiros. Abraão nos lembra que a fé verdadeira não é passiva. Ela exige ação, coragem e confiança. Sua história mostra que acreditar em algo maior que nós mesmos pode transformar vidas, famílias e até nações.